Beleza, pessoal. Vamos começar a nossa aula, porque senão o avançar do horário não vai nos permitir terminar o conteúdo. Pessoal, para quem chegou agora, muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais um seminário de engenharia de software. Tá? Hoje, o professor Tiago, que já está aqui conosco, vai encerrar o conteúdo com vocês. Tá? As aulas do professor Tiago estão fantásticas aí, o professor Tiago sempre trazendo conteúdos interessantes, né? Inclusive, na última aula, o professor Tiago nos trouxe ali um conhecimento precioso de gestão do Trello, né? Fantástico ali o conteúdo, até eu aprendi bastante. Pessoal, eu tô vendo bastante comentários aqui. Edgar, aula de GitHub vai ficar gravada. Sim, Edgar, a aula de GitHub vai ficar gravada e eu vou disponibilizar para vocês depois, tá? Alguém me lembrou hoje que eu tenho que subir as aulas gravadas que eu acabei esquecendo, tá? Vocês me perdoem, mas eu vou subir ainda hoje para vocês lá no YouTube. Pessoal, eu tô vendo aqui alguém comentar também sobre grupos de WhatsApp. Pessoal, assim, de verdade, questão dos grupos de WhatsApp, vocês podem criar quantos grupos vocês quiserem, tá? Mas lembre-se de que a administração desses grupos não é da faculdade Vincit, tá? Eu vou relatar um caso bem crítico para vocês. Nas primeiras turmas nós tivemos até caso de assédio moral nesses grupos de WhatsApp, né? Nós não temos muito controle disso. Então, vocês querem criar os grupos, querem participar de grupos criados aí por vocês, fiquem à vontade, tá? Não tem problema nenhum, mas evitem alguns tipos de comentário, tá? Qualquer coisa que acontece ali não é de responsabilidade da faculdade Vincit, beleza? Os canais de comunicação oficiais hoje da faculdade Vincit são os canais por e-mail, né? Por telefone e também via sistema acadêmico, tá bom? Via fórum de sistema acadêmico. Os grupos de WhatsApp, Discord, né, o Discord já foi um meio de comunicação oficial da faculdade, deixou de ser, não é mais, realmente nós tivemos alguns problemas também, então nós somente estamos adotando e-mail, telefone e fórum como ferramenta de comunicação oficial com a instituição, tá bom? Pessoal, deixa eu passar um recadinho aqui, até o professor Tiago me lembrou, nós estamos em período de campanha, eu vou compartilhar aqui a tela bem rapidamente com vocês, tá? Deixa eu só abrir aqui. Só um minutinho. Todo mundo vendo minha tela aí, pessoal? Sim. Beleza. Pessoal, sim. Então, Obrigado, professor Tiago. Pessoal, nós estamos em período de campanha, né? Então, nós temos aí a campanha Amigo, que Amigo Indica, né? Na realidade, essa campanha já existe há algum tempo aqui na Faculdade Vincit e todo semestre nós renovamos ela, tá? Então, quem indicar aí um amigo para estudar aqui na Faculdade Vincit, tanto na pós-graduação quanto na graduação, tem benefícios, né? Se você indicar ali os alunos para pós-graduação, você ganha ali R$100, né? De desconto, né? E R$100 de desconto por amigo matriculado, e quem indicar na graduação recebe ali uma mensalidade inteiramente grátis. Teve um caso de um aluno ali da segunda turma, da terceira turma, que ele indicou 4, 5 alunos uma vez, ficou isento ali por um semestre inteiro na faculdade, tá? Então, vocês podem deixar de pagar as mensalidades da faculdade só por indicar os alunos aqui conosco, tá? Então, recomendo, depois eu vou divulgar ali o link para vocês. Deixa eu ver se eu tenho aqui o link. O professor Tiago me passou. Eu vou disponibilizar para vocês via comunicado no Unimestre, tá? Mas ali... Isso, é isso mesmo. Eu vou até compartilhar aqui com vocês. estudeti.com.br/amigo indica, tá? Olha eu acessando aqui o Mercado Livre. Vamos lá, deixa eu só interromper o compartilhamento. Beleza? Pessoal, para quem é das turmas T1, T2, T3 e T4, eu disponibilizei para vocês aí mais 4 aulas da disciplina de Design Patterns, tá? Então, até o fim de semana eu vou disponibilizar todas as aulas para vocês e nós teremos aula de revisão dessa disciplina, tá? Então, coloquem aí na agenda de vocês. Provavelmente a aula de revisão da disciplina vai ficar ali para o dia 6, tá? O dia 6 de novembro, tá? Então, gravem esse dia aí, que nós vamos ter aula de revisão para a disciplina, tá bom? Quem tiver dúvidas, podem entrar em contato ali comigo, via Unimestre, ou então T8 vai ter avaliação só no próximo mês? Sim, Cassiano, somente no próximo mês, tá? Avaliação de engenharia de software, beleza? Galera, deixa eu passar a palavra então ao professor Tiago. Professor Tiago, muito boa noite, seja bem-vindo aí a mais um seminário. Professor, obrigado pela presença, a palavra é do senhor. Valeu, professor Alex, muito obrigado.
mais essa aula estarmos juntos. É uma honra contar com o professor Alex na nossa aula. Pessoal, boa noite a todos. Espero que estejam todos bem, né? E hoje, na nossa aula, nós vamos abordar um dos diagramas da UML. Tá? Tenho certeza que a maioria de vocês já viu falar sobre o diagrama de caso de uso, mas também, se não ouviu falar, não tem problema, a gente está aqui para começar essa brincadeira aí. Tá? Quem já leu o material, quem já leu o livro, quem já viu as aulas gravadas, já deve ter visto falar da UML. Então, o UML em português, né, Linguagem de Modelagem Unificada. Ela é uma linguagem padrão de modelagem para representar, especificar, construir e documentar os artefatos de um sistema de software. Vocês lembram que lá na primeira aula a gente falou, né, da crise do software, no primeiro seminário, perdão, e que não tinha muito um método, um processo de desenvolver software. Então, a partir dali teve um modelo cascata, e muita gente falou assim, nossa, mas para que fazer uma coisa que é obsoleta? E eu falei, não, mas é obsoleta agora. Quando começou também não era obsoleto, ele era o mais moderno que tinha. A UML, ela surge, né, para auxiliar no desenvolvimento de sistemas mais complexos, e ele fornece uma maneira visual de representar diferentes aspectos do software. Lembra que eu falei para vocês que o engenheiro civil faz uma planta baixa, faz uma planta hidráulica, aí depois a planta elétrica? Então, fazendo analogia à engenharia civil, a engenharia de software, nós temos a UML, Linguagem de Modelagem Unificada. Né? Então, por que a modelagem? Porque ele faz moldes do mundo, daquilo que vai ser desenvolvido. Então, a gente tem uma série de diagramas que compõem o UML, na verdade, né? Então, nós temos diagramas estruturais, ou seja, a estrutura do software, o que vai ter no software, como o software vai ser desenvolvido, e nós temos diagramas comportamentais, ou seja, como é que o usuário e como que o sistema vai se comportar diante do sistema, tá? Então, nós temos vários tipos de diagramas, nós vamos ver isso, mas um pouquinho mais de história. A UML, ela surge, pessoal, no início da década de 90, com a utilização em maior escala de uma coisa que hoje para nós é muito, muito comum, que é um método orientado a objeto de desenvolvimento de software. Não? Então, a gente, como hoje em dia, né, a grande maioria dos softwares são desenvolvidos utilizando o paradigma orientado a objeto, foi preciso desenvolver um modelo que representasse esse paradigma. E aí surgiu a UML no início dos anos 90. Então, mesmo no início dos anos 90, havia muitos métodos e muitas notações para modelagem, para fazer os planos de desenvolvimento de software orientado a objeto. E aí, existiam os 3 principais metodologias que foi desenvolvido pelo Buck, Jacobson e Hombaum. Então, esses 3 caras aqui, eles criaram, cada um tinha a sua modelagem, o seu método, a sua linguagem de modelagem. E o que aconteceu? Nessa época aí, a OMT, né, Object Modeling Technique, junto com a USE e junto com a Rational, juntou esses 3 caras em 1994, e aí eles são chamados até hoje os grandes amigos, os 3 amigos, né? E aí a Object Management Group, que é o grupo de gerenciamento de objetos, em 1997, consolidou a UML como a linguagem de modelagem padrão para o desenvolvimento de software. Beleza? Então, dando esse preâmbulo aqui, eu vou compartilhar minha tela com vocês, e hoje nós vamos falar de diagrama de caso de uso. Assim que vocês estiverem aí, se vocês estiverem vendo a minha tela, dá um joinha, por favor. Beleza. Então, pessoal, né? Diagramas de caso de uso. Então, qual é o objetivo da nossa aula de hoje? Né? Identificar os atores que interagem com o sistema de software, projetar casos de uso dos sistemas e representar no relacionamento no diagrama de casos de uso. Então, aí nós começamos a entender que um diagrama de caso de uso ele serve para mostrar como que quem e como será feita a interação com os sistemas.
Então, ao darmos início, né, ao desenvolvimento de um software, a primeira questão que surge é o que deve ser construído. Então, embora a pergunta seja bem simples, mas a resposta ela não é tão simplória assim. Então, definir tudo aquilo que o software deve ter não é uma tarefa trivial. E se vocês pararem para pensar, tanta coisa pode ficar de fora, tanta coisa pode deixar de ser entendida. Então, na próxima disciplina que a gente for trabalhar, que ela vai ser a disciplina de engenharia de requisitos, né? Ela fala de uma etapa de elicitação de requisitos. A elicitação de requisitos, que é quando a gente define o que o software vai ter e como ele vai se comportar, é a tarefa mais complexa do desenvolvimento de software. Não é codificar, não é modelar, não é testar, não é implantar. A tarefa mais complexa é a elicitação dos requisitos. Por quê? Porque a gente não pode deixar requisitos necessários de fora. A gente não deve colocar requisitos que não são necessários, porque vai onerar o projeto. E, acima de tudo, a gente precisa entender as necessidades do usuário, muitas vezes quando o próprio usuário não entende as suas necessidades. E, além do mais, nós temos diversos stakeholders para serem atendidos no desenvolvimento de software. Então, a análise de requisitos é muito complexa até para analistas mais experientes. Então, uma das ferramentas que pode ser utilizada para apoiar esse processo é representar graficamente, então por isso que ele é uma linguagem de modelagem, né? Vai representar graficamente os requisitos funcionais. Aqui já vai um spoiler aqui da próxima disciplina. Requisitos funcionais são aquelas funcionalidades que vai ter no nosso software, né? Por exemplo, realizar login, por exemplo, realizar cadastro, solicitar orçamento, colocar o produto no carrinho, buscar produto. Então, tudo isso são funcionalidades do sistema de e-commerce que são chamados requisitos funcionais. Então, a forma da gente representar graficamente e não em texto é através do diagrama de caso de uso. O diagrama de caso de uso, ele oferece uma forma simples de comunicação com os stakeholders. O que significa? Imagina que vocês vão conversar com pessoas que entendem bastante do negócio, né, da empresa que nos contratou, entende bastante do negócio, mas ela não necessariamente entende de desenvolvimento de software. Então, a gente precisa ter um diagrama, um método, uma modelagem, uma forma que a gente mostre para os stakeholders, e mesmo ele não entendendo de desenvolvimento de software, ele vai entender o que nós estamos falando, tá? Só um minutinho aqui, pessoal, que eu vou... Só um minutinho, por favor. Aqui. Desculpa aqui. Deixa eu desligar aqui o meu WhatsApp, que está dando probleminha aqui. Beleza. Não vai ficar atrapalhando vocês, não. Então, a maneira como a gente tem de fazer isso é através do diagrama de caso de uso. Então, primeira coisa, né? Tem um cara chamado ator aqui no caso de uso. Quem são os atores do caso de uso? Os atores do caso de uso são aqueles que vão utilizar o sistema. Então, sempre que a gente falar de atores em caso de uso, nós estamos pensando assim, atores em caso de uso é quem vai utilizar o sistema. Então, nós estamos identificando as pessoas e as coisas, vocês vão ver os hardware e os softwares que utilizam o caso de uso, o sistema, perdão. Como a gente falou, né? Então aqui tem essa aqui, né? Esse aqui são os diagramas do caso de uso, né? Perdão, os diagramas de UML. Então aqui nós temos todos os diagramas, tá? Para o lado de cá, nós temos os diagramas estruturais. Por outro lado, nós temos os diagramas comportamentais.
Dentro dos diagramas estruturais, nós temos o quê? Lembra que a UML, que é isso que eu estou mostrando aqui para vocês, ela foi desenvolvida com o intuito de apoio ao desenvolvimento orientado a objetos. Então, dentro do diagramas estruturais, nós temos o diagrama de classes, diagrama de objetos, diagramas de perfil, diagramas de componentes, diagramas de estruturas compostas, diagramas de implantação e diagramas de pacote. Quando a gente vem para o lado do diagramas comportamentais, nós temos os diagramas de atividades, que é um diagrama que vai mostrar as atividades do software, e muitos alunos confundem diagrama de caso de uso com diagrama de atividades e diagramas de sequência. Por quê? Porque tenta fazer no diagrama de caso de uso um fluxo lógico de uso do software, e não é isso. O diagrama de caso de uso é um diagrama que vai mostrar quem faz o que no sistema. Só isso, não tem fluxo. Não tem, faz o login, depois faz a pesquisa, depois faz a compra, depois faz o pagamento. Não é fluxo. É somente faz a pesquisa, escolhe o produto, paga o produto. É somente isso, tá? Então, ele está aqui, ó, no diagrama de caso de uso, do lado comportamental. Aí nós temos diagrama de interação e diagrama de máquina de estado, tá? Dentro do de interação, né, tem o de sequência, o de comunicação, divisão gerada da interação e diagrama de tempo. Então, esses aqui são todos os diagramas da UML. Importante, vai ser utilizado todos os diagramas do nosso projeto? Não, nós não vamos utilizar todos os diagramas do nosso projeto. Vai depender muito. Dificilmente, na verdade, vocês vão usar num projeto todos os diagramas da UML. Agora, o que é certo que vocês vão utilizar? Caso de uso, diagrama de classe, diagrama de sequência, diagrama de atividades, diagramas de pacotes, talvez. Esses, com certeza vocês vão utilizar no desenvolvimento de software de vocês. Os demais são diagramas que vai depender da necessidade do projeto, ok? Então, diagrama de caso de uso representa o usuário. Então, a primeira coisa que a gente entender é que ele representa o usuário e suas interações com o sistema. Portanto, ele é uma ferramenta muito útil quando o sistema em desenvolvimento é um sistema de informação, ou seja, onde seja necessária a interação de usuários, tá? E aqui ele fala aqui, né, que um ator especifica um papel que é desempenhado por um usuário. Isso aqui é muito importante, vou até apagar isso aqui, que os alunos às vezes também confundem muito isso aqui, tá? Então, deixa eu achar aqui então, mudar de cor aqui, voltar para o vermelho, que ele fica mais visível. Então, um ator, pessoal, ele representa quem? Um usuário, outro sistema ou ainda um hardware que possa utilizar o sistema. Só um pouquinho, professor. O senhor está dizendo, então, que ator pode ser um ser humano, pode ser um outro sistema e pode ser um hardware? Sim, é exatamente isso que eu estou dizendo. Vamos, um exemplo, né? O ator, usuário, gerente, vai solicitar relatório. Ou ator gerente solicitar uma verificação de crédito. Então, o ator gerente solicitou no sistema a verificação de crédito para um cliente do banco, tá? Ou da loja. O sistema da loja vai buscar quem? O Serasa, SPC, que não é uma pessoa, mas é um ator, porque ele é um sistema que vai se comunicar. Quando a gente vão naqueles bancos 24 horas, o que a gente faz? A gente insere nossos dados do nosso banco lá, Banco do Brasil, por exemplo. Insere lá, né? Aquele banco 24 horas são de vários bancos. O que ele vai fazer? Ele vai se comunicar, o software do Banco 24 Horas vai se comunicar com o software do Banco do Brasil. Então, o software do Banco do Brasil que vai retornar aquela mensagem também é um ator. Então, agora hardware.
Imagina que vocês vão trabalhar com um Arduino, por exemplo, que você precisa fazer um leitor de poluição sonora. Você colocar lá um Arduino para calcular os decibéis de uma esquina de grande cruzamento de carros, tráfego de carros. Você quer saber quantos decibéis tem naquele cruzamento. Quando o sistema nosso se comunicar com o Arduino para ele receber o resultado daqueles decibéis, o Arduino, que é um sistema, que é um hardware que está fora do nosso sistema, também será um ator. Então, atores podem ser pessoas, usuários, outros sistemas e hardwares também que se comunicam com o sistema, tá? Como eu falei aqui, pode ser um hardware ou outro software que o sistema interage. Beleza. Então, mas como é que a gente representa os atores? Então, é muito fácil, né? Os atores, eles são representados pelo boneco palito ou o nosso famoso stickman. Quem já brincou, quem fez prézinho, primeira série, sabe desenhar um ator, né? Geralmente, a gente coloca o nome dele embaixo do ator, tá? Então, o ator, ele é representado pelo um boneco palito, também conhecido como stickman. Certo? Aqui embaixo a gente vai colocar o papel que ele representa. Por exemplo, cliente. Pode ser aqui um cliente, pode ser um gerente, pode ser um usuário, pode ser um diretor. Então, embaixo dele a gente coloca o título que ele representa. Então, a representação gráfica de um ator é o stickman. Professor, mas e se for hardware? Mesma coisa. Faz o stickman, ou o boneco palito, e coloca lá, sei lá, IoT. Professor, e se for um outro sistema? Mesma coisa. Faz o stickman, né, o palito, e coloca lá SPC, por exemplo. Também é a mesma coisa. Certo? Bom, e aqui nós temos os vários, né, exemplos aqui, né? Então, aqui eu coloquei os atores seres humanos, né? Cliente, analista de RH, estudante, garçom. E aqui eu coloquei exemplos de hardware, sensor de presença, câmera de ré do automóvel, medidor de temperatura. E aqui um outro exemplo de ator, que são sistemas externos ao nosso sistema. Uma coisa importante é que dentro dos atores nós temos os atores primários e os atores secundários. Tá? Vocês vão ver, quando a gente for criar o nosso diagrama de caso de uso, nós vamos ter aqui nossos sistemas e aqui nós vamos ter os nossos atores, tá? Que já vou dar o que vai se ligar aos nossos casos de uso. Tá? Casos de uso. Ele pode ser assim também, né? E aqui nós vamos ter um outro ator. Digamos aqui que aqui é um usuário, né? O usuário, aqui é um cliente e aqui é um hardware. Tá? Aqui é um hardware. Veja que os atores primários, que são seres humanos, são usuários, cliente, usuário, diretor, vendedor, eu sempre coloco à esquerda do meu sistema. Sistema é esse retângulo aqui, tá, pessoal? Esse aqui é o sistema, tá? E os atores secundários, que são os hardware e softwares, eu coloco à minha direita do meu gráfico, da minha tela. Por que isso? Para mim diferenciar, quando eu bater o olho, já identificar o que é ator seres humanos e o que é ator hardware e software. Isso aí, se eu colocar misturado, tá errado? Não, mas é uma boa prática. Tá? É uma boa prática que a gente utilize dessa maneira. Atores humanos, à esquerda do meu gráfico, do meu diagrama, atores hardwares e softwares à direita do meu diagrama de caso de uso. Tá? Bom, como identificar os atores, né? Então é importante a gente identificar quem são os atores. Então, algumas perguntas podem ajudar quando vocês forem fazer a identificação dos atores. Por exemplo, que tipos de usuário poderão utilizar o sistema? Quais usuários estão interessados a utilizar e quais funcionalidades
e serviços de software? Quem fornecerá informações para o sistema? Quem utilizará as informações do sistema? Então, ou seja, quem vai fornecer as informações e quem vai utilizar as informações? Quem poderá alterar as informações? Qual software vai interagir com o nosso sistema? E existe algum hardware que vai interagir com o nosso sistema? Essas perguntas aqui, elas não são definitivas, mas podem ajudar vocês a definir quem é quem no nosso diagrama de caso de uso, tá? Então, outras questões aqui também importantes, né? Que pode ajudar também na identificação. Quem é notificado quando alguma coisa ocorre no sistema? Quem provê informações ao sistema? Quem o sistema ajuda a responder ou completar uma tarefa? E quem é o responsável pela administração do sistema? Então, essas perguntas aqui podem ajudar vocês a identificar as pessoas. Eu vou colocar... é o cliente, é o usuário, é o gerente, é o gestor de TI, é o suporte. Então, vocês vão identificar quem são os atores do nosso sistema, tá? Primeiro contato com o patrocinador do projeto apontará para os stakeholders que se virão de fonte de informação. Ou seja, quando nós formos levantar os nossos usuários, nós vamos falar com quem? Com nossos stakeholders. E nós vamos perguntar, e eles vão dizer para a gente, olha... Quem vai utilizar o sistema? Eu tenho o usuário, tenho o gerente, tenho o cliente, tenho, enfim, né? E eles também, posteriormente, vão ser os usuários do sistema. Então, a primeira fonte de informação de quem serão nossos atores, são os próprios stakeholders, ou seja, os interessados no desenvolvimento do sistema. Tá? Bom, isso aqui tranquilo. E aí nós vamos ver, né, o nosso projeto de casos de uso. Tá? Então, o caso de uso é uma execução completa de uma funcionalidade que entrega um valor para um usuário. Ou seja, quando nós estamos falando em caso de uso, né, nós falamos dos atores, que são os bonequinhos, que é aquele que vai usar o sistema, e agora nós estamos falando dos casos de uso. Opa, ficou ruim isso aqui. Deixa eu apagar isso aqui que ficou muito ruim. Que são os nossos casos de uso. Os casos de uso é uma funcionalidade completa, ou seja, realizar login, solicitar orçamento, calcular frete, realizar pagamento. Então, tudo isso é uma função completa que alguém vai utilizar no sistema. Então, esse conceito é muito importante do que significa o caso de uso. Muitas vezes a gente tende a colocar casos de uso num diagrama de casos de uso que não são propriamente casos de uso, tá? Então a gente tem que ficar atento ao conceito. Então, casos de uso é a ação que será realizada dentro do sistema, é uma ação que traz valor para o usuário dentro do sistema. E ainda nós temos, né, como é que a gente representa nossos casos de uso? Isso aqui chama-se uma elipse, né? Não é círculo, não é nada, é uma elipse, né? Então ela é assim. E dentro da elipse nós colocamos o título do caso de uso. E é muito importante, né? Então ele é representado por uma elipse com o seu nome dentro ou logo abaixo. Logo abaixo a gente não quase mais vê utilizar mais. Mas então vamos deixar dentro aqui. Uma coisa muito importante, pessoal, que aí sim está errado. Quando a gente for colocar o nome do caso de uso, nós vamos usar o verbo no infinitivo. Solicitar, fazer, realizar, pagar, devolver. Tudo isso são verbos no infinitivo. Então, faz matrícula, está errado. Fazer matrícula. Realizar pagamento está certo, pagar está certo. Agora, vamos ver. Pagamento, boleto, está errado. Realizar pagamento, fazer pagamento, fazer matrícula. Então, é sempre o verbo no infinitivo, tá? Isso aqui, pessoal, os alunos erram muito, 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 muito. Verbo sempre no infinitivo, tá? Então, quando o sistema tiver muitas funcionalidades para que o diagrama não fique muito grande e poluído, nem sempre a gente coloca todos os casos de uso na mesma tela. A gente coloca só os principais. Senão ele fica muito grande, fica até difícil da gente ler, tá? Então essa fica uma dica para vocês aí. Bom, deixa eu ver.
Beleza? Então, ator, caso de uso. E aí nós temos os relacionamentos, ou seja, como... Deixa o meu mouse, que hoje eu não estou muito bom no mouse, não. Como que o meu ator... Opa! Como que o meu ator vai se relacionar com o meu caso de uso? Relacionamentos existe entre ator e caso de uso, existe entre casos de uso e existe entre atores. Vocês vão ver que existe entre atores. Tá? Opa. Então, só pode existir, né, relacionamento, existe relacionamento entre ator e caso de uso, entre casos de uso e entre atores. Beleza? Vamos ver cada um dos relacionamentos. Bom, associação é um tipo de relacionamento que se dá tanto entre atores quanto entre casos de uso. Tá? Geralmente, né, ela é utilizada por uma... É uma linha sem sentido. Então, uma associação entre um ator e um caso de uso indica que o ator inicia o caso de uso, geralmente chamado de ator principal ou ator primário, ou que o ator recebe os resultados do caso de uso. Tá? Então, quais são os exemplos aqui de atores, né? Vamos ver que um exemplo apresenta um exemplo parcial para um software de solicitação de transporte. Quais são os nossos atores? Passageiro, o que ele vai fazer? Solicitar transporte, alterar percurso e cancelar corrida. Então, a informação ela flui dos dois sentidos. E aí nós temos um retângulo que limita o sistema. Então, aqui nós temos o sistema. Quem é o nosso ator? Passageiro. Né? Esse retângulo aqui, ele vai delimitar o nosso sistema. O que o ator faz? Solicitar transporte. O que o ator faz? Alterar percurso. O que o ator faz? Cancelar corrida. Tá? Como vocês podem ver, esse diagrama ele é muito intuitivo. O diagrama de caso de uso é um diagrama muito intuitivo. E por si só, mesmo as pessoas que não entendem de software, desenvolvimento de software, já vão entender que, opa, olha aqui o nosso ator, que é um passageiro, o que ele faz no sistema? Solicitar transporte, alterar percurso e cancelar corrida. Veja que ele não faz assim, ó, solicitar transporte, depois ele faz alterar percurso, depois cancelar corrida. Não é fluxo. São coisas separadas. Ele solicita o transporte, altera o percurso e cancela a corrida. Então, essa ligação aqui, ó, entre atores e casos de uso, chama-se associação. Ok? E aí nós temos, né, relacionamento entre casos de uso, que pode ser do tipo include ou do tipo extend. Tá? Então nós vamos ver aqui, o include representa por uma seta pontilhada que parte do caso de uso que inclui para o caso de uso que será incluído. Quando a gente fala em include, nós estamos falando em obrigatoriedade. Quando a gente fala em extend, nós estamos falando de opção. Por exemplo, aqui no nosso sistema, fala para mim aí quem é o nosso ator. Cliente, obrigado, Mef. O que o nosso cliente faz no sistema? Qual é o caso de uso que ele está exercendo? Comprar produto, perfeito. E vocês verem aqui que tem duas. Obrigado, Everton. Realizar login, mas não Mef, uma coisa importante. Obrigado. Realizar login está no meu diagrama? Realizar login está no meu diagrama? Não.
Não, pessoal. Aqui nesse diagrama aqui, ó. Existe o caso de uso realizar login? Vocês estão enxergando realizar login? Sim, mas no segundo momento, tá? Então, desculpa, pessoal, eu me confundi aqui com vocês, tá? Beleza, vocês estão certos. Existe no segundo momento, exatamente isso. O que esse sistema diz aqui? Tá? O que esse sistema diz aqui? Que o nosso cliente, ele vai comprar o produto. Só que quando ele for comprar o produto, ele é obrigado a realizar o login. Por isso que tem esse include. Esse include nós diz assim, ó, o cliente para comprar o produto, ele é obrigado a realizar o login. Ao comprar o cliente, ao comprar o produto, o sistema é obrigado a baixar o estoque. Então, quando for include, é obrigação. Tá? Hoje em dia, a maioria dos marketplaces, você entra lá no Magalu, Amazon, Mercado Livre, qualquer coisa, e você não precisa logar. Você escolhe o produto, coloca no carrinho e tudo mais. Quando você vai finalizar a compra, se você não estiver logado, ele obriga você a logar. E se você não tiver cadastro, ele obriga você a fazer o cadastro. Então, quando tiver o include, é obrigação. E o include, ele parte, deixa eu pegar aqui uma outra cor. Ele parte do caso de uso, que incluirá o próximo caso de uso. Então, ele sempre parte do primeiro caso de uso para o segundo caso de uso. Se inverter a ordem da seta, vai estar errado. Vocês vão ver que é um outro relacionamento. O que você tem que entender, sempre que o caso de uso for realizar um outro caso de uso obrigatoriamente, é include. Sempre será include. Certo? Ok? Beleza. Tá. Então, o diagrama de caso de uso, representado no exemplo, diz que o ator cliente só poderá comprar um produto se estiver logado. Note que a seta pontilhada se une os dois casos de uso, aponta o caso de uso que inclui comprar produto para o que será incluído. Então, ele sempre segue o que inclui para o que será incluído. Não pode modificar a seta, tá? Bom, e aí existe um outro relacionamento que é o extend, tá? Se o include é obrigatório, o extend é opcional, tá? Opcional, tá? Beleza? Então nós vamos ver aqui um exemplo. Pessoal, sempre quando vocês forem colocar já no diagrama de vocês veem que já vem sempre com esse estereótipo aqui. Isso aqui chama-se estereótipo, tá? Menor, menor, o nome, maior, maior. Então aqui, nosso sistema de compras online, o nosso ator é o cliente. Ele, ao pagar a compra, que já é diferente, né? Lá nesse outro aqui, ele comprar o produto. Obrigatório estar logado, obrigatório baixar o estoque. Quando ele foi pagar o produto, né? Então nós poderíamos ter aqui, pessoal, ó, só para vocês entenderem. Pagar aqui, tá? Eu não vou escrever todo porque eu não consigo escrever com esse mouse aqui. Pagar. Aqui nós vamos ter os nossos includes. Logar, por exemplo, tá? Pode falar, Normandes. Boa noite. Esse pagar a compra aí seria um outro que teria que estar dentro do primeiro, esqueci o nome, o gráfico seu lá ou não? Não, é assim, ó. Fazer a compra. Pode falar. Eu estou juntando aqui os dois, tá? Eu fiz a primeira aqui, eu fiz o include, tá? Então, comprar o produto, beleza. Para comprar o produto, ele é obrigado a estar logado. E quando comprar o produto, eu estou dizendo para o sistema que é obrigatório baixar o estoque. Então, o desenvolvedor já está sabendo, olha, para comprar o produto, é obrigatório estar logado. E o sistema tem que baixar o estoque. E eu juntei aqui os dois, eu só separei, agora estou juntando. Então, o cliente, né?
Aqui não é pagar. Hoje estou meio goiaba, pessoal. Desculpa aí que estou meio... Estou atrapalhando vocês. Aqui é comprar, né? Comprar. Acho que isso que eu atrapalhei o Normandes. Aqui é comprar. Obrigado. Ao comprar o produto, é obrigatório estar logado. E é obrigatório baixar estoque. Tá? Baixar estoque. É obrigatório. Beleza. Comprei o produto. Loguei e coloquei no meu carrinho. Comprei o produto. Só que agora eu vou pagar. Tu vê que é um outro caso de uso. E não é sequência desse aqui. Não é sequência. É um outro caso de uso. Uma outra funcionalidade. Tá? Então, vou pagar. Eu vou pagar a minha compra. Pagar a minha compra. Para pagar a minha compra, eu posso optar por pagar por boleto ou pagar por cartão de crédito. Veja que o Extend, que é uma opção, ele parte do que será incluído para o incluído. O include do incluído para o que será incluído. Tá? Daqui para cá. O Extend daqui para cá. O que você tem que entender? Include obrigação, Extend opção. Então, são essas duas coisas que você não pode lembrar. E não pode esquecer da origem da seta. Então, sempre que você tiver uma funcionalidade que é uma obrigação, include. Sempre tiver uma funcionalidade que é uma opção, extend. Ele vai estender, ele vai incluir. Incluir é obrigatório, estender é opção. Podia ser aqui, podia ter um outro ainda, se fosse o caso, se vocês quisessem. Podiam botar um outro aqui, que hoje está mais na moda. Pagar por Pix. Então, veja que o cliente de vocês, o stakeholder de vocês, ao olhar esse sistema que vocês estão desenvolvendo, sistemas de compra online, ele já vai entender, opa, o meu cliente pode comprar, para comprar ele é obrigado a estar logado, quando comprar baixa o estoque, ele pode pagar a compra, para pagar a compra ele pode optar entre boleto, cartão de crédito ou Pix. Olha como é fácil do cliente validar com vocês isso. Não é exatamente isso que eu preciso. Então, essa linha aqui, associação, e esses que é entre ator e caso de uso. Entre casos de uso, pode ser extend, include. E também vocês vão ver que tem herança ainda, tá? Ainda existe um tipo chamado generalização. Sempre que a gente falar tipo de, é uma generalização. Aluno é um tipo de ser humano. Professor é um tipo de ser humano. Por exemplo, digamos que vamos pensar no sistema da Vincity. Todos nós somos usuários. Exatamente isso, Cassiano. Se você, nesse caso do sistema aqui, você, se não escolher uma das opções, você não encerra a compra. Vamos pensar aqui. Não, porque você tem que optar entre um e outro. Tá? A obrigação é pagar, mas o pagamento é opcional. O tipo de pagamento, na verdade. Isso, exatamente isso. Isso. Exatamente isso. O tipo de pagamento é opcional. Tá? Digamos, pessoal, que nós temos na Vincity, por exemplo, o diretor Braga, os professores, os alunos, a secretária. Então, nós temos 5 tipos de atores. Mas você concorda que todos esses 5 tipos são usuários? Que o professor Braga é um tipo de usuário, o diretor é um tipo de usuário, o professor é um tipo de usuário, o aluno é um tipo de usuário, a secretaria é um tipo de usuário, o financeiro é um tipo de usuário do sistema. Então, se é um tipo de, é uma generalização. Nós estamos generalizando, estamos especificando o tipo do nosso ator.
E ele é muito. Ele pode ser dator ou pode ser também caso de uso. Sempre que a gente fala de tipo D, a gente está especializando. O que eu quero dizer com isso? Né? Nesse exemplo aqui, a simbologia, né, a sintaxe da generalização é essa seta aqui com essa ponta de flecha, aqui, tá? E ela sai do que vai receber, a especialidade do que vai ser especializado, ou seja, daqui para cá. Por exemplo, o ator, aqui que eu estou dizendo aqui, que o ator cliente é um tipo de visitante. O que eu estou dizendo aqui? Que o visitante pesquisa produto. O ator cliente, ele pesquisa produto. Por quê? Porque ele é um tipo de visitante. Mas quando ele está logado, ele compra produtos. Quando ele é cliente, ele compra produtos. Já o nosso... Deixa eu ver aqui. Já o nosso visitante, ele não consegue comprar. Por quê? Porque ele não tem esse caso de uso. Então, o cliente faz o caso de uso dele e herda o caso de uso do visitante. Então, ele é uma especialização. Cliente é um tipo de visitante. Tá? Também pode ser entre casos de uso. Por exemplo, o cliente, sistema bancário, tá? O que o cliente vai fazer no nosso sistema bancário? Abrir uma conta. Mas que tipo de conta? Tipo de conta. Abrir conta corrente, abrir conta poupança. Vocês entendem que conta corrente e conta poupança é um tipo de conta? E nós estamos dizendo que tudo que é feito, tipo de conta, tudo que será feito aqui será herdado por essas duas aqui? Então, digamos que eu tivesse aqui, vamos apagar aqui mais um pouquinho. Digamos que eu tivesse aqui Deixa eu pensar. Aqui está certo. Um outro caso de uso, né, que o visitante também fizesse. Então, esse cliente aqui também vai herdar esse caso de uso aqui. Então, tem que ter permissão. Então, a generalização pode ser tanto de atores quanto de casos de uso. Então, esses são os tipos de casos de uso, de relacionamentos, tá? Então, é bem simples, né? Vocês viram que o diagrama de casos de uso são diagramas simples de se fazer. Eu só vou mostrar para vocês aqui um exemplo, bem rapidão aqui, de um caso de uso aqui, tá? Deixa eu ver aqui. Como que a gente faria, né? O MEF perguntou uma coisa importante, não é chulo, não. Se todos os atores são usuários, no começo da aula eu falei que eu só mostrei usuários, tá? Mas, tá certo, eu poderia ter... Agora vou mostrar para vocês aqui, tá? Vamos fazer um exemplo aqui. Só eu estou usando aqui o Visual Paradigma Online, tá? Uma ferramenta para fazer... diagramar o ML, mas pode ser qualquer outro tipo de sistema, tá? Mas digamos aqui, pessoal, que eu tenha, né? O Drywall eu acho bem complexo, bem chatinho de fazer, principalmente os relacionamentos, mas é legal também. Tem o StarOML também, e aí vocês, né? Eu não vou falar qual é a ferramenta melhor, tá? Eu vou fazer aqui, esquece esse texto aqui por enquanto, tá, pessoal? Tá? Digamos aqui, eu vou fazer aqui um sistema bancário, tá? Sistema bancário, banco, tá? Vou botar aqui, sistema financeiro. Então, eu delimitei que é um sistema financeiro, né? Eu falei, né? Nós temos um ator
que o nosso ator aqui é o nosso cliente do banco. Cliente do banco, tá? Beleza. E o nosso ator, ele vai fazer o quê? Solicitar empréstimo. Opa. Solicitar empréstimo, tá? E eles têm um relacionamento bem tranquilo, bem simples, né? Do tipo associação. Então, o cliente solicita empréstimo, tá? O nosso sistema financeiro, o que acontece, né? Eu posso ter lá um ator, por exemplo, SPC, sei lá, tá? O que o nosso sistema faz? Ele pode, o sistema pode solicitar, como é que chama? Restrição junto ao SPC. Então, veja que aqui, o que eu tenho? Eu tenho um cliente usuário e eu tenho um cliente que é um outro software. Tá? Então, que é um outro sistema fora do nosso sistema. Então, o nosso sistema vai se comunicar com outro sistema. Então, aqui também poderia ser um hardware. Quem trabalha com Arduino, por exemplo, podia ser um hardware. Que nosso sistema ia se comunicar com esse hardware. Então, nós temos atores usuários humanos, atores sistemas e atores hardware. Pode falar, Normandes. O funcionário do banco seria um outro ator também, que você está mexendo no sistema, mas tem um funcionário do banco que vai avaliar. Pode ser o cliente, pode ser o gerente. Gerente, né? Gerente tem poder de liberar empréstimo? Liberar empréstimo. Gerente pode solicitar restrição? Opa. Outra coisa que eu falei para vocês, tá? O nosso cliente, vou botar para baixo isso aqui. Ele solicitou empréstimo. Mas para ele solicitar empréstimo, ele tem que logar, tá? Tem que estar logado. E aí, o que eu faço quando está logado? Eu uso o include. Por quê? Porque é obrigatório ele estar logado. Então, eu estou dizendo aqui, ó, o cliente ele pode solicitar empréstimo desde que ele esteja logado. Ele pode solicitar empréstimo consignado? Solicitar consignado? Vamos ver aqui. Consignado. Quais são os tipos de empréstimo? Consignado, empréstimo. Deixa eu pensar aqui. Consignado, empréstimo pessoal.
solicitar pessoal, CDC, né? Essas coisas todas, né? Garantia de imóvel também. Bom, já que é um tipo de empréstimo, né? Que ele pode optar por esses dois empréstimos, o que eu faço? Eu faço uma extensão. Opa, ao contrário. Eu faço uma extensão, porque ele pode pedir tanto o consignado quanto o pessoal. Então, é mais ou menos isso, sabe? Que vai depender muito do sistema de vocês. Fala, Normandes. O que eu quero que vocês entendam, pessoal, é que vocês não vão fazer fluxo. O que eu digo assim, não fazer fluxo, por exemplo? Que os alunos erram muito, tá? Desculpa aí, professor, foi sem querer aqui. Não, tranquilo. Os alunos erram muito. Por exemplo, cliente realizar login. Beleza. Cliente realizou login. Beleza. Agora, cliente solicitar empréstimo. Agora, cliente sacar empréstimo. Não, pessoal, isso aqui, a maioria dos alunos, eles tendem a fazer um fluxo. Depois ainda põe aqui. Aqui, beleza. Esse que eu vou apagar. Ainda tenho a vontadinha de colocar aqui um último ainda, pagar empréstimo. Então, pessoal, isso aqui está totalmente errado, tá? Não é fluxo, não vai realizar login, solicitar empréstimo, sacar empréstimo, pagar empréstimo, não. Isso aqui, existe uma coisa chamada para fazer, diagrama de sequência, diagrama de atividades. Então, o que você tinha que fazer nesse caso é isso aqui, ó. Pronto. Agora sim, se o cliente de vocês for fazer todos esses casos de uso, vocês devem fazer assim, ó, separar os casos de uso. Então, os casos de uso, eles são funcionalidades completas do sistema. Realizar login, solicitar empréstimo, sacar empréstimo, pagar empréstimo. Vocês estão vendo que eu não disse como, não disse quais dados, não disse qual classe, qual objeto, qual método, quais atributos para realizar login. Isso não me interessa. Isso aqui é utilizado para me validar com os meus clientes. Tá certo? Então, pessoal, alguma dúvida sobre casos de uso? Diagramas de casos de uso? Não? Deixa eu ver aqui. Professor, eu acho que o Gustavo perguntou aqui, salvo engano, o senhor já respondeu, né, sobre as associações entre as atividades do diagrama OML, né? Ele pode ser feita por include, extend e também por generalização. Isso. Vamos ver aqui. Acho que a dúvida do MEF também o senhor respondeu, né, sobre se todos os atores do sistema são usuários, né, do diagrama seriam usuários específicos. Exatamente isso. Cliente pode ser usuário, pode ser hardware, pode ser software. Uhum. Então, pessoal,
Esse é um overview da diagrama de caso de uso, que é o diagrama mais utilizado, principalmente para validar requisitos com os clientes. Exato. Né? Professor, o Cassiano perguntou aqui se nesse caso já é o processo final do cliente. Com o processo final do cliente. Deixa eu ver se eu entendi a pergunta. Que o cliente não vai participar mais? É isso? Seria isso? Não. Se é essa a pergunta, pode falar. Se é essa a pergunta, não, porque o cliente, lembra que nós falamos que depois do modelo cascata surgiu os métodos ágeis e os clientes eles participam de todas as atividades, todos os processos das entregas, as sprints são incrementais e tem interações incrementais, então os clientes vão participar novamente das entregas. Luana? Exatamente. Pode falar, Luana, por favor. Luana, está com a mão levantada? Você tem microfone? Eu apertei sem querer, desculpa. Não tem problema, fica tranquilo. Pessoal, mais alguém tem dúvidas para o professor Thiago? Lembrando que hoje é a última aula de engenharia de software, né? Professor, vamos lá, acho que a Érica Finale está com a mão levantada. Pode falar, Érica, por favor, boa noite. Oi, boa noite. Professor, hoje é a minha primeira aula, então eu estou assim, bem cru, né? Só assisti 1h30 assim gravada. Sim. Então a minha pergunta vem muito disso. Eu entendi que aí as ações são independentes, né? Cada uma das ações feitas dentro do sistema. Mas não pode haver, além dessas linhas que ligam essas ações independentes, interação entre cada uma das etapas internamente. Também eu posso acrescentar nesse fluxo, nesse diagrama também essa interação ou não? Érica, nesse diagrama não. Lembra que no começo da aula eu falei que tem os diagramas comportamentais, que é onde o caso de uso está, e os diagramas estruturais. Existem 13 diagramas, se não me engano, no caso de uso, que cada diagrama tem uma função, ele existe para alguma coisa. Os diagramas de caso de uso, ele existe para que o cliente valide aquilo que nós vamos desenvolver. Porque o cliente veja, olha, o cliente ou se o stakeholder veja o que ele vai fazer no sistema. Se eu entendi bem a tua pergunta, pode ter, por exemplo, aqui um caso de uso, logar, por exemplo, tá? E eu posso ter aqui vários atores que fazem esse mesmo caso de uso. Tá? Então, eu posso ter um cliente que loga, eu posso ter um gerente que faz o login. Isso eu posso dividir casos de uso. E eu posso ter aqui o vendedor que também faz o login. Isso eu posso ter. Só que o papel do diagrama de caso de uso é chegar para os stakeholders, lá para os clientes, e falar assim, cara, o teu sistema é isso que você precisa? Cliente logando, vendedor logando, gerente logando? E ele vai olhar e vai entender. Tá, mas assim, ele não vai me perguntar, por exemplo, ok, eu entrei, eu fiz o login aí e fiz a solicitação do empréstimo, tá, mas logo na sequência da solicitação, não é não vai haver uma análise e aí não vai ter uma resposta imediata. Mas não. Seriam 2 etapas que ele faz dentro do sistema. Nós não estamos preocupados como que o sistema vai fazer. Tá. Nós estamos preocupados com o que ele vai fazer. Tá, entendi, tá bom. Vai logar, vai solicitar empréstimo, vai realizar pagamento, vai parcelar o pagamento. Então, o que ele pode fazer no sistema, não como que ele vai fazer no sistema. Então, nesse primeiro momento, eu não preciso mostrar para o cliente como é que vai ser a funcionalidade. O cliente porque o cliente não está preocupado com isso. Existe uma coisa chamada abstração na programação que ele não está nem aí. Quando você pega o teu celular e faz uma chamada de vídeo, por exemplo, interessa para nós como é que o sistema do WhatsApp faz a chamada de vídeo? Não. Interessa é que nós fizemos chamada de vídeo. O usuário também. Como vai ser feito, não interessa para o usuário final como é.
Isso é uma parte de programação. Aí vai ter lá o diagrama de classe, diagrama objeto, diagrama de interação, diagrama de pacotes, diagrama de arquitetura, diagrama de comunicação, que são outros diagramas da UML. Tá bom, então. Obrigada, professor. De nada. Precisando, só chamar. Valeu, obrigada. Obrigado pela pergunta, Érica. Pessoal, alguém tem mais dúvidas para o professor Tiago? Abstração, Liz. Abstração, né? O professor Tiago vai ter a oportunidade de falar para vocês em engenharia de requisitos, né? O que é abstração de verdade. Até em orientação a objetos a gente fala, né, professor? Sim. Que abstração é a arte de ignorar aquilo que é irrelevante, né? Exatamente isso, né? Eu sempre dou esse exemplo do telefone. Como que ele processa aqui, como a comunicação se dá entre um celular, pela internet e outro, para nós. Claro, vai ter alguém aqui na sala que vai dizer que quer saber como funciona, né? O professor Alex mesmo, que manja de tudo, que é o dono do conhecimento geral ali, que ele é quase uma ontologia, né? Manja de Arduino, manja de não sei o que mais, manja de tudo, ele vai saber como funciona. Agora, para mim, Thiago, eu quero ligar e falar e pronto, acabou. Professor, às vezes a gente só quer o mais simples, a gente só quer ligar, né? Só quer ligar, não quer saber de mais nada, né? Quer nem, como diz um amigo, quer nem saber o preço das coisas, só quer fazer aquilo lá e pronto. Mas é isso aí. Então, pessoal, a aula de hoje, né, ela foi fundamentada no caso de uso, que é o diagrama mais importante não, o mais utilizado da UML, né? Nós temos nossa aula está esgotando já esgotou, na verdade. Mas tem lá, os outros diagramas estão especificados lá nas aulas gravadas, tá? E no livro também. Bacana, professor. Professor, vamos aproveitar a oportunidade, já a gente vai iniciar a segunda aula. Eu vou remover meu plano de fundo aqui. Pessoal, o professor Tiago aí gosta de alguns livros, eu também gosto, né? Nós compartilhamos da mesma referência. Professor, só vou pedir para o senhor parar de compartilhar. Parei. Isso, perfeito. Deixa eu fixar aqui, pessoal. Só mostrar para vocês, ó. Um livro para indicar para vocês, né? Aliás, são 2 livros do mesmo autor. Um livro bastante completo, tá? O ML aqui, ó, uma abordagem prática do professor Juliane T. Guedes, né? Inclusive o professor Tiago teve contato aqui com esse professor lá no Rio Grande do Sul, né, professor? É isso, nós somos colegas. Isso, olha que bacana, tá? Então, pessoal, hoje é a referência nacional sobre o ML, tá? Tem um livro também, o professor Tiago gosta bastante do autor. Eu gosto de um outro livro dele, mas o professor Tiago gosta da parte de engenharia de software, que é o Martin Fowler, né? Professor, mostra o livro do Martin Fowler, o senhor tem aí na mesa? Isso! Galera, esse livro do Martin Fowler também... Perdão, professor, o primeiro nome dele é Martin Fowler, né? Eu vou... Isso. Martin Galera, Fowler e Ken Scott. Esse autor, ele ficou muito conhecido através de um livro chamado Refatoração, né? Mas antigamente ele era conhecido por ser uma referência internacional da UML, tá? Fantástico o livro também. Eu conheci muitos programadores que têm esse livro na cabeceira, assim, né? Da cama. Então é fantástico, um livro muito bom. Inclusive, utilizei ele para escrever a disciplina de orientação a objetos. E quem quiser uma versão mais reduzida também, do mesmo autor, né? Do Julianes, a gente tem aqui o ML, o Guia Prático, o professor Tiago está mostrando ali. Deixa eu só fixar o professor Tiago aqui, senão ninguém vê o livro. Eu estou tentando tirar o... tá, agora sim. Tirar o blur, né? Isso, professor. Aí, tá lá, pessoal, ó. Esse livro do Martin Fowler é fantástico, muito bom mesmo. Aí ó. Fininho, ó, professor. Fininho. O problema é esse aqui, né, professor? Que tem 700 páginas. Mas o livro do Martin Fowler é fantástico, tá, galera? São 2 autores. Cada autor aí, o Juliane Guedes tem 2 livros e o Martin Fowler tem um livro de UML, mas ele ficou conhecido também através da programação, tá bom? Pessoal, então é isso, vamos lá partindo pro curso de GitHub, tá? O professor Tiago inverte os papéis aqui comigo, né? O professor Tiago passa a ser meu mediador. Então é isso. Professor Tiago, queria agradecer, então, de coração a participação do senhor. Fantástico as aulas do senhor aqui. O senhor só trouxe conhecimento avançado para a galera. O senhor é excepcional aqui para essa galera, professor. Eu tenho o seguinte pensamento. O senhor constrói o que é certo na cabeça dos alunos para depois eu ir lá e destruir com programação, né? Não, aí você vai lá e judia dos meninos lá, das meninas também. Pessoal, é verdade. Obrigado, vamos lá, que agora o bicho vai pegar no GitHub lá. Não percam, pelo amor de Deus, eu também estou aprendendo muito com o professor Alex, essa parte aí do Git aí. E eu fico à disposição também, pessoal, mas tá bem esmiuçado lá no livro e nas aulas gravadas, tá?
É isso aí, galera. Então, queria agradecer a vocês. Vamos todo mundo pro curso de GitHub. E obrigado, professor Thiago. Até a próxima. Vamos lá, pessoal. Vamos pro curso de GitHub. Beleza, até mais. Valeu.